Bom dia a todos e a todas. A satisfação está aqui presente, representando o ONS, representando o nosso diretor-geral, Márcio Reck, que, por uma questão de agenda, não pôde participar, né? Mas pediu que eu transmitisse a todos um abraço caloroso e a certeza de um evento exitoso na discussão de um tema extremamente relevante, como colocado aqui pelo deputado Diego Andrade, pela Marisete. O papel fundamental das hidrelétricas na transição energética, né? E quando a gente fala de transição energética, a gente não está falando somente dos desafios que a transição traz aqui especificamente para o Brasil, mas está trazendo no mundo inteiro. Tá? Eu não conheço um operador que não esteja passando por esse desafio. Claro, cada operador, cada sistema com as suas particularidades, mas todos eles com desafios de ajustar os seus modelos comerciais, os seus modelos de negócio, alinhar os sinais econômicos para que os investimentos sejam feitos de uma forma adequada e coordenada a operação com essa realidade comercial, né? A gente está fazendo isso aqui no país. Tá? Na operação, nós temos um trabalho que é fundamental, e eu diria, a lanterna colocada no lugar certo, na proa, enxergando de primeira mão quais são os desafios. Nós fazemos uma operação, e Marisete colocou 10 anos, a operação que a gente faz hoje é muito, muito diferente da operação que fazíamos 10 anos atrás. Então, a gente vai ter oportunidade, num painel específico, mais técnico, de falar a respeito de como é que essa operação mudou, mas o fato é que os operadores, e quando encontramos os operadores, as equipes de operação que hoje aposentados de 15, 20 anos atrás, eles mesmos ficam assombrados com a dinâmica que a gente tem hoje dentro de uma sala de controle. É um aprendizado contínuo para o ONS, sim, mas não só para o ONS, para todas as entidades da governança, para todos os agentes, todos aprendendo, né, como operar nesse novo ambiente. E aí, o que eu destacaria, a importância do diálogo, porque só juntos, com esse aprendizado, é que vamos conseguir encontrar e desenhar soluções, sejam soluções de mitigação, de adaptação, de transformação das regras, para que possamos chegar a um setor onde a operação, do jeito que ela é praticada hoje, e é necessário para garantir segurança, né, ela esteja alinhada com os incentivos dos agentes, com as decisões que são tomadas pelos agentes no setor. A transição está trazendo palavras novas, né? Dia sim e dia também. A gente tem falado de curtailment. Ninguém falava disso há 2, 3 anos atrás. Excedente de geração. Então, tem muita água no sul, tem muito sol e muito vento no nordeste. O que é que a gente faz? O país é abençoado, mas não tem carga para tudo isso. Então, o que é que a gente precisa mudar no sistema, em termos de ativos, para aproveitar esse potencial e não desperdiçar esse potencial que está ali. Então, esse excedente é um excedente conjuntural, mas, sim, acontece todo dia, pela manhã, lá 6, 7 horas da manhã, a nossa equipe no ONS, na operação, tem que comandar bloqueio de geração fotovoltaica. Por quê? A carga do começo da manhã é muito pouca, assim, comparada com a máxima carga do dia, né? E a solar, ela entra muito rápido. Então, no primeiro raios de sol, você tem uma produção muito elevada, e aí o sistema não pode operar em sobrefrequência. Então, todos esses detalhes estão ali contemplados pelo ONS, e o ONS está avisando o ANEEL também da importância de ter ajustes normativos para melhor lidar com esse ambiente desafiador que a gente tem no presente. E eu diria, Marisete, que se o carro-chefe da nossa expansão do atendimento do sistema sempre foi a hidroeletricidade e que deve continuar, com certeza, nos próximos 10, 20 anos, mais de 50% do parque gerador atendendo o sistema é a hidroeletricidade. Quando a gente fala de perspectivas futuras, não tem como não reconhecer que, se o ONS diz hoje que precisa de flexibilidade operativa, que precisa de armazenamento para deslocar essa excedente de geração de um ponto, de uma hora do sistema para outra, por exemplo, o atendimento na ponta, o que a gente percebe? Que a hidroeletricidade ela tem esses atributos. Tem um atributo da flexibilidade, tem um atributo do armazenamento, tem um atributo
deputado, dos usos múltiplos. Então, ela é central na discussão desse atendimento seguro no futuro. E aqui eu termino a minha fala, nessa abertura, colocando o ONS à disposição para esse debate. É um debate que tem que ter a participação de todos. Não adianta demonizar nenhuma fonte, nenhum recurso, seja centralizado ou distribuído. Todos têm uma contribuição importante para o atendimento da carga no sistema. Todos os investimentos foram feitos em boa-fé e com a expectativa de um justo retorno, e a discussão tem que ser feita como que todos possam ter uma entrada coordenada no sistema e ter uma regra clara, transparente, de como participar da operação do sistema, com tarifas adequadas para o consumidor, com uma operação segura e eficiente, e com a expectativa dos agentes também alinhadas com essa visão de eficiência, de operação de mínimo custo, em benefício da sociedade. Era o que eu tinha para dizer. Meu muito obrigado. Obrigado, senhor Cristiano. E agora vamos ouvir o presidente da Empresa de Pesquisa Energética, Tiago Prado. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite à Agência Infra, de estar aqui conversando com vocês nessa manhã sobre o papel da hidroeletricidade na transição energética e também parabenizando a Abrage e todas as empresas que estão oportunizando essa manhã de diálogo. Também aqui aproveitar a presença do deputado e presidente da nossa comissão e já adiantando que a EPE fica à disposição para apresentar todos os estudos e principalmente os diagnósticos, né, junto com o nosso Ministério Supervisor, o Ministério de Minas e Energia, nesse tema que é tão importante. Eu vou começar falando, acho que de um aspecto mais macro, né? Não sei se já tiveram a oportunidade passada de usar aquele Google Earth, né? Você abre assim, você começa vendo o planeta Terra e vai descendo até o zoom maior, assim, até o telhadinho da casa. Então, eu vou começar olhando do planeta Terra, né? Então, na EPE, a gente está com essa missão de atualizar o Plano Nacional de Energia 2055. Ele é um plano que tenta apontar, né, propor ao Ministério de Minas e Energia estratégias, né, de desenvolvimento de política. E, dentro desse plano, né, a gente está ultimando aí para colocar em consulta pública com a MME, a gente tem o desafio de pensar numa matriz energética neutra em carbono, né? Como todos sabem, o Brasil tem um compromisso de, em 2050, alcançar a sua neutralidade de carbono, né? Dentro do recorte dos BRICS, por exemplo, a Índia está assumindo um compromisso para 2070, Rússia e China, 2060, Brasil e África do Sul, 2050. Então, esse é um plano que já vai passar da neutralidade e avançar nos 5 anos seguintes, né, nessa economia de neutralidade. E o que a gente observa? Né? Em todos esses cenários, tudo que a gente ofereceu em termos de hidroeletricidade, os nossos modelos absorveram como um recurso competitivo, né? Um recurso que oferece, além dos atributos muito bem conhecidos, o avanço também na tecnologia de armazenamento, né? Embora a gente fale, puxa, né, a hidrelétrica já é uma bateria, né, mas a gente consegue avançar no desenvolvimento de flexibilidade e armazenamento de energia, e aí, principalmente, esse armazenamento avança em usinas hidrelétricas reversíveis, né? E aí, quando a gente se debruça em usinas hidrelétricas reversíveis, a gente consegue olhar as usinas de ciclo fechado, mas também de ciclo aberto e semiaberto, que conseguem se acoplar nesse conjunto de usinas hidrelétricas que a gente já tem existentes, né? Então, esse é uma primeira observação que a gente gostaria de compartilhar. Então, na visão de Brasil futuro, né, numa economia neutra de carbono, a hidroeletricidade tem um papel importante,
né? E aí, quando a gente olha esse papel importante, descendo agora para um âmbito mais operacional, e aí a gente vai para o Plano Nacional Plano Decenal de Energia 2035, que a gente também está atualizando para o Ministério, a gente já vê uma evolução grande também da tecnologia de armazenamento. A gente está ainda calibrando os modelos, mas a gente está identificando uma necessidade de gigawatts, de necessidade de armazenar essa energia para poder compor as usinas renováveis variáveis, né, com muita eólica, muita fotovoltaica, né, e com o diagnóstico, deputado, de que a gente não está conseguindo agregar novas hídricas, né, novos projetos de hidroeletricidade. Então, a gente tem 2 campos de oportunidade. Um deles é melhorar o que a gente já tem, que é com a possibilidade de modernização e repotenciação, e o desafio de tentar trazer novos projetos hidrelétricos. E aí vale a pena a gente, talvez, fazer um gancho com a medida provisória que veio, né, a partir dos vetos ali da lei de licenciamento, que tenta criar um mecanismo de licenciamento de projetos estratégicos, né? Isso pode ser uma oportunidade para o setor explorar, né, na medida que usinas hidrelétricas são bens da União, né, são bens que podem ser objeto de extração de valor e de benefícios para a sociedade, e levá-los para um recorte de licenciamento estratégico, acho que ajuda a tirar, vamos dizer assim, do pacote comum. Eu já tive a oportunidade de trabalhar no IBAMA, fui analista ambiental, trabalhei na área de licenciamento ambiental, e a gente sabe que o desafio de quem licencia não é apenas uma equipe dedicada a um tipo de projeto. Essas equipes licenciam uma miríade de projetos, de mineração, a transportes, a ferrovias e também hidrelétricas, linhas de transmissão, dutos, né, e plataformas de petróleo. Veja que, quando a gente olha também em bens da União, o segmento de petróleo e gás tem uma equipe dedicada para fazer o licenciamento e tem um recorte específico, inclusive, na legislação ambiental sobre o licenciamento ambiental. Então, acho que vale a pena também pensar um pouco sobre isso. E aí, para concluir, né, quando a gente olha as oportunidades de modernização e repotenciação, vale compartilhar um desafio junto ao regulador e junto ao formulador de política pública, na medida que a gente precisa de sinais econômicos claros para que esses agentes possam realizar os investimentos. Então, quando a gente fala de flexibilidade, a gente tem uma oportunidade de investir em novos rotores, em novos equipamentos que consigam atender essa demanda que o ONS trouxe, de pegar carga rápida e responder rapidamente para o sistema. Então, na nossa perspectiva da EPE, é muito oportuno esse encontro de hoje, né, totalmente aderente, não só com a visão de longuíssimo prazo, mas para a visão operacional de médio e curto prazo, né, e acredito que aí os próximos painéis a gente consiga debater mecanismos que consigam trazer esse diagnóstico para um plano de investimentos e de realidade. Então, desejo a todos uma boa manhã de trabalho aqui e muito obrigado. Obrigada, Tiago. Bem, senhoras e senhores, vamos ouvir agora as palavras do presidente do Conselho da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, Alexandre Ramos. Bom dia. Bom dia. Excelentíssimos, ilustríssimos, estimados amigos, deputado Diego Andrade, querido amigo, secretário João Daniel, secretário Gustavo Taide, meu querido amigo doutor Sandoval Feitosa, Tiago Prado, Márcio Reia, cumprimentar também os diretores da ANEEL, Gentil Nogueira, doutor Mosna, Fernando Mosna, meu querido também, igualmente amigo, de longa data, André Peptoni da Nóbrega, minha querida, ilustríssima amiga Marisete Dadal de Pereira, enfim, estimados executivos do setor, estimados profissionais da imprensa aqui presentes, ao cumprimentá-los,
né, obviamente, eu gostaria de estender os cumprimentos a todos os senhoras e senhores que nos acompanham nessa memorável manhã. Em nome da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, Camila, gostaria inicialmente de agradecer a Leila Coimbra, agradeço a você, Leila, ao João Camargo e aos patrocinadores desse evento, Copel, Eletrobras e Itaipu, pela oportunidade e pela honra, né, de participarmos desse tão relevante momento, algo que certamente muito nos orgulha. E, obviamente, parabenizá-los, né, Leila, por mais essa iniciativa. Certamente 5 minutos de fala, meu querido deputado Diego, não serão suficientes para expressar a relevância desse tema para o segmento hidroenergético, para a retomada, por assim dizer, para o repensar da indústria hidrelétrica no Brasil. E para evidenciar, principalmente, o impacto, como se intitula o evento, né, da hidroeletricidade na transição energética ora em curso. Entendemos que é fundamental incentivarmos a retomada dos investimentos no segmento hidrelétrico, resgatarmos a engenharia nacional aplicada à área, revitalizarmos nosso parque fabril e voltarmos a valorizar a vocação hídrica do nosso querido país. Recentemente, celebramos, reforçando o papel da fonte hídrica, um marco significativo para o setor energético brasileiro e uma iniciativa efetiva e decisiva para o fortalecimento da transição energética em direção ao cenário, a um futuro cada vez mais limpo, inclusivo e sustentável. Me refiro, obviamente, ao leilão de energia nova voltado, André, especificamente à contratação de empreendimentos hidrelétricos com início de suprimento, deputado Diego, em 2030 e horizonte de fornecimento de 20 anos. Certame esse realizado pela CCE, obviamente em parceria com a ANEEL, com a EPE e o Ministério de Minas e Energia. Foram contratados 815,6 megawatts de potência de PCH e CGH, diga-se de passagem, com investimentos estimados de 5 bilhões de reais, envolvendo 65 empreendimentos em 3 estados. Tratou-se de uma iniciativa não apenas que reforçou a importância da fonte hídrica, mas que, pode-se dizer, marcou efetivamente a retomada dos investimentos neste tão relevante e imprescindível segmento e promoveu um passo significativo para o resgate do nosso parque industrial e da engenharia de produção hidrelétrica no nosso país, ou seja, uma oportunidade ímpar para a indústria nacional que domina há muito todas as etapas da cadeia produtiva, da engenharia à operação. E quem é barrageiro, vejo o meu querido presidente Maurício Bar aqui presente, sabe exatamente o que isso significa. E que poderá se fortalecer em um momento em que a siderurgia brasileira ainda, deputado Diego, como foi mencionado aqui, enfrenta desafios impostos por barreiras internacionais. Cada novo projeto contemplado surgem, obviamente, oportunidades de desenvolvimento regional, de geração de empregos e renda, de fortalecimento da infraestrutura energética nacional. Enfim, resgatar a geração hidrelétrica no Brasil, além de uma decisão acertada e estratégica, significa, sim, dar uma maior flexibilidade na operação do nosso sistema elétrico, como foi bem colocado aqui pelo Cristiano, e impulsionar o desenvolvimento regional e resgatar a vocação hidrelétrica do nosso país, como já comentei. Somos totalmente a favor da diversificação de fontes de geração, porém, não podemos, Marisete, nunca nos esquecer de que a geração hidráulica, como geração de base, é um diferencial competitivo e histórico do Brasil, bem como, deputado Diego, da necessidade, esse é um ponto importantíssimo, de avançarmos na regulamentação para a valorização dos atributos dessas centrais hidrelétricas que têm um papel fundamental no armazenamento de energia, na sustentabilidade, na segurança energética, um papel fundamental na tão almejada transição energética. O nosso parque hidrelétrico nos permite operar num sistema flexível, seguro e de baixo carbono, e é este equilíbrio entre inovação e tradição, entre as novas fontes intermitentes, doutor Sandoval, e a nossa matriz consolidada, que nos posiciona como referência mundial. Quanto à atuação da CCE em iniciativas que orbitam, por assim dizer,
o tema em pauta, dentre as inúmeras ações em cursos e entregas e conquistas, eu posso mencionar que seguimos avançando, doutora Marisete, em parceria com a PSR, estava aqui o Luiz Barroso aqui presente, enfim, dentro do projeto Meta do Banco Mundial, no processo de aprimoramento da formação de preço por custo vezes preço por oferta. Seguimos, senhoras e senhores, contribuindo junto ao Ministério de Minas e Energia, ao Operador Nacional do Sistema, a Empresa de Pesquisa Energética, no aprimoramento da governança dos modelos computacionais, quanto à gestão e definição de responsabilidades sobre os dados de entrada, participação dos agentes e transparência. Seguimos contribuindo para o aperfeiçoamento das regras de exportação de energia, buscando, efetivamente, a ampliação de forma otimizada do aproveitamento do vertimento turbinável das hidrelétricas e buscando a ampliação da integração elétrica com os países vizinhos por meio de energia renovável, Cristiano, visando, assim, contribuir para a mitigação dos cortes de geração no Brasil. Aproveito também essa oportunidade única para ressaltar e registrar o enorme êxito, a realização do mecanismo concorrencial do GSF, resultante, sim, de uma união entre as instituições do setor aqui presentes, com imprescindível apoio do Ministério de Minas e Energia, secretário João Daniel, e das empresas envolvidas, o que resolveu, em grande medida, um passivo bilionário e histórico que perdurava há mais de 10 anos, comprometendo a liquidez do mercado de curto prazo e afetando sensivelmente, significativamente, todo o setor elétrico. Já finalizando minha fala, não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade para agradecer em público o sempre e incondicional apoio dado à CCE pelo Ministério de Minas e Energia, pelo Operador Nacional do Sistema, pela Empresa de Pesquisa Energética e, obviamente, pela Agência Nacional de Energia Elétrica ao longo de toda a nossa gestão. Reitero o compromisso da Câmara de Comercialização, senhoras e senhores, em trabalhar diariamente para um mercado de energia cada vez mais eficiente, inovador e sustentável, sempre em benefício da sociedade. Precisamos e devemos avançar rumo a um futuro promissor em prol de sociedades mais justas, mais prósperas, deputado Diego, em prol do fortalecimento de nossa economia, em prol de uma melhor qualidade de vida para as pessoas e da sobrevivência do nosso planeta. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada, Alexandre. Bem, senhoras e senhores, ouviremos agora o diretor-geral da ANEEL, Sandoval Feitosa. Muito bom dia a todos e a todas. Primeiro, quero dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui hoje. Queria cumprimentar inicialmente o presidente da Comissão de Minas e Energia. E, deputado Diego, queria parabenizar o Congresso Nacional, porque nós temos, nesse momento, desde quando Vossa Excelência assumiu a comissão, um momento único para que nós possamos continuar a agenda progressiva, liberal, e que possamos dar dinâmica de mercado ao setor de energia especificamente. Sem dúvida, também temos registros importantes na área de combustíveis, que também são muito bem lideradas por Vossa Excelência, também já citado o deputado Arnaldo Jardim, Combustível do Futuro, Patem, SAF. Então, são agendas importantes que foram impulsionadas pelo Ministério de Minas e Energia e que encontraram no Congresso Nacional o ecossistema perfeito, ideal, sob a liderança de Vossa Excelência, para que todos esses projetos importantes fossem aprovados. E, é claro, o senhor mencionou na sua fala, que o setor de eletricidade precisa dialogar mais, e isso é fato. E eu queria colocar a Agência Nacional de Energia Elétrica à sua completa disposição. E lembrando sempre aos agentes setoriais que é legítimo todos os pleitos que são feitos ao Congresso Nacional, o setor eólico, solar, hidrelétrico, muito bem representado aqui, e todos esses setores defendem legitimamente, eu quero pontuar aqui, os interesses dos setores aos quais estão vinculados. Cabe ao Parlamento, a agência reguladora, que é um órgão de Estado que não tem parte nessa discussão, arbitrar
os melhores interesses do Estado brasileiro. E é nessa perspectiva que eu quero colocar a Agência Nacional de Energia Elétrica diretamente envolvida. Quero também destacar que o Congresso Nacional hoje conta com quadros técnicos excelentes, ultimamente providos pela Agência Nacional de Energia Elétrica, e eu faço questão de citar 2 consultores que foram exímios técnicos da agência, que hoje estão no Congresso Nacional, o doutor Rafael, o doutor Rodrigo. Então, prata da casa, o senhor pode consultá-los lá a qualquer momento, mas também nos ouvir na agência, que será um prazer muito grande poder ajudar o Congresso Nacional. Cumprimento todos os meus amigos aqui e das instituições envolvidas, cumprimento também a doutora Marisete, um baluarte do setor elétrico, certamente, conviveu com todos os últimos ministros. Um dia desse estávamos fazendo a conta, foram vários, e certamente tem o ponto certo das políticas públicas do setor elétrico, e é, sem dúvida alguma, alguém que a gente sempre se aconselha nos momentos de difíceis decisões. Cumprimentar meu amigo Gustavo, secretário de Transição Energética, e também os diretores da agência aqui presentes. Bem, meus amigos, eu não vou fazer uma fala longa, aqui acho que a minha mensagem principal é reforçar as palavras do deputado e presidente da CME: precisamos dialogar. O setor elétrico, deputado, ele talvez seja um dos setores de infraestrutura no Brasil dos mais engenhosos possíveis. Quem bolou essa dinâmica, as instituições, as suas funções, estava realmente provido de muita sabedoria. O deputado Aleluia não chegou ainda, mas foi um dos grandes líderes desse processo, que instituiu instituições com funções precípuas, específicas e definidas em lei. Não há recurso público diretamente envolvido no setor elétrico. O que nós temos aqui são empresas que investem porque acreditam nesta governança. Um regulador independente, uma Câmara que cumpre as suas funções definidas em lei, regulada, fiscalizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Da mesma forma, o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Temos aqui também a EPE, que não tem regulação da ANEEL, é uma empresa pública que atua diretamente subordinada ao Ministério de Minas e Energia, impulsionando, auxiliando nos estudos de expansão e outras questões técnicas. Ou seja, não há, e temos o Ministério de Minas e Energia, claro, formulando as políticas públicas para que estes agentes setoriais atuem nas suas específicas competências legais. E essa harmonização foi que permitiu, ao longo dos últimos 30 anos, mais de 1 trilhão de reais em investimentos majoritariamente privados. Nós não podemos perder este farol, não podemos dar sinais distorcidos que fragilizem a sustentabilidade técnica. E vejam, nós estamos num momento agora onde questões técnicas de integridade da operação do sistema estão sendo frontalmente ameaçadas. Nós não podemos perder isso em hipótese alguma. A sustentabilidade econômico-financeira, ela tem que ser observada porque são empresas, como eu disse, majoritariamente privadas. E eu sempre converso com o meu amigo Alexandre Ramos e com o doutor Márcio Rea, que não está aqui presente, dizendo o seguinte: o doutor Alexandre trata de papel e de dinheiro, mas quem mantém tudo em pé é o operador. Então, muita responsabilidade a cargo do ANS, e, mais uma vez, aqui queria cumprimentar todos os técnicos do Operador Nacional, a responsabilidade de manter um sistema continental funcionando. E vejam que nós estamos falando de hidrelétricas, Marisete, sempre se falou que as hidrelétricas, elas são patrimônio da nossa engenharia nacional. Pepitone conhece muito bem, sempre um grande defensor das hidrelétricas.
e está hoje na maior hidrelétrica, vamos dizer assim, binacional, mas temos ali brasileiros muito valorosos, uma engenharia nacional notável que construiu esse grande orgulho da engenharia mundial, não apenas nacional. Mas as hidrelétricas, elas são muito além de um patrimônio nacional. Elas são um ativo geopolítico na liderança da transição energética global, que ela é muito além de uma agenda climática, é uma agenda econômica, tecnológica e seguramente geopolítica. Todos os grandes conflitos no mundo passaram por dois grandes aspectos. O primeiro, o mais elementar, segurança alimentar. E o segundo, energia. Energia seguramente será o ativo que vai nortear os conflitos e as alianças globais. E o Brasil está numa posição extremamente estratégica. O Papai do Céu nos colocou uma natureza maravilhosa e também nos colocou pessoas competentes e responsáveis e comprometidas com este país. E aqui eu quero, mais uma vez, ressaltar a importância do trabalho de Vossa Excelência e dizer que o setor elétrico é feito por todos nós. E nós estamos à disposição de Vossa Excelência para que a gente continue com esta agenda de futuro. A agência reguladora, ela tem uma agenda regulatória, que eu digo muito lá, André, que não é uma agenda regulatória, é uma agenda de futuro. Temos temas lá, deputado, muito relevantes, e eu queria pedir uma oportunidade para apresentar a Vossa Excelência, para dizer que nós estamos antenados, conectados com essa agenda liberal, progressista do Congresso Nacional, liberado por Vossa Excelência. Eu queria mais uma vez agradecer pela organização do evento, por ter alterado a sequência da minha fala. Eu tenho um compromisso agora e vou ter que me ausentar, mas, Marisete, parabéns, sucesso, parabéns à Agência Infra, parabéns também à Casa Parlamento por ter abrigado mais um grande debate de interesse nacional neste dia de hoje. Um bom dia a todos e a todas. Convido os demais integrantes para a foto oficial, aproveitarmos a presença. Por favor, deputado e Marisete, venham à foto também, desse painel de abertura, por favor. Os nossos agradecimentos a Sandoval por estar conosco nesta abertura. Vamos dar continuidade às nossas falas. Vamos dar continuidade às falas. Agora, senhoras e senhores, vamos ouvir o diretor financeiro da Itaipu Binacional, André Peptoni. Meus amigos e minhas amigas, bom dia a todos. Uma satisfação muito grande da Itaipu estar não só participando e patrocinando este evento. Parabenizar a iniciativa da Agência Infra, na pessoa da Leila e toda a sua equipe, e parabenizar a nossa presidente da Abrage, a Marisete, pela organização desse evento. Saudar aqui o nosso deputado, presidente da Comissão de Minas e Energia, podemos chamar, deputado, um parceiro do setor elétrico nacional e vem fazendo um grande trabalho à frente da CME, o deputado Diego Andrade. Saudar aqui todos os presentes, citar na pessoa dos meus dois colegas reguladores, diretores da ANEEL, o Gentil e o Fernando Mosna. Bom, Itaipu é um exemplo mundial de sustentabilidade. E veja, Marisete, como é que o cenário do Brasil mudou. Até 2000, o sistema era hidrotérmico. Nós tínhamos hidrelétricas e usinas térmicas, e as hidrelétricas representavam 85% da potência instalada no país. Agora, em 2025, as hidrelétricas representam 43% da potência instalada do país. Isso é uma transformação, e nós temos que, e essa transformação ela é benéfica, mas traz desafios também, e traz distorções se nós não tratarmos e continuarmos no cenário lá de 2000.
compartilhar com vocês um tema aqui, que é a grande discussão do setor, que é o curtailment. O que acontece? Lá em 2000, nós tínhamos hidrelétricas e térmicas. Elas ofereciam energia com capacidade de realizar trabalho e elas ofereciam potência, ou seja, capacidade de manter, deputado, a tensão estabilizada em 220 ou 110 volts, que é o consumo no nosso país, né? E a frequência em 60 Hz. Tanto a hidrelétrica como a térmica oferecia, e não tinha esse debate nacional. Falava-se em energia. Tivemos o advento de 2001 do racionamento, devido à hidraulicidade adversa, faltou água, então ali faltou energia mesmo, capacidade de realizar trabalho. Aí o Estado brasileiro toma a firme decisão de diversificar a matriz energética. E foi exitoso, tanto é que saímos de 85 para 43. Entrou novas fontes, era essa a intenção. Eólica e solar se destacaram muito nessa transformação, mas traz desafios associados pelo seguinte: hoje, 40% da matriz é formada com eólica e solar. Eólica solar centralizada ou geração distribuída. Isso não é crítica, isso é muito bom. São fontes limpas, renováveis, alinhadas à transição energética. E 60% de usina que chamamos de estruturantes, seriam as hidrelétricas e as térmicas. Mas o que acontece isso, né, meu caro operador do sistema Cristiano? Eu tenho 60% do sistema entregando energia, estabilidade de potência, estabilidade de tensão. E eu tenho 40% do sistema entregando energia, mas eu não entrego estabilidade de tensão e não entrego estabilidade de frequência. E para o sistema funcionar, eu preciso de duas coisas. Eu preciso ter o fornecimento de energia igual à carga e preciso ter a tensão estável e a frequência estável. Então, daqui a gente já tem uma conclusão. Eu não consigo ter um sistema estável sem a presença das hidrelétricas, que oferecem essa flexibilidade, essa inércia que estabiliza o sistema elétrico nacional. E aí é um desafio muito grande para o operador do sistema, que eu vou ter que operar de maneira ótima, no menor custo, diante de todo esse cenário. Até 2000 eu não tinha esse desafio com o sistema hidrotérmico, mas agora esse desafio ele está presente e cada vez mais relevante. Saudar o nosso líder do setor elétrico, o deputado Arnaldo Jardim, que acaba de chegar. Mas, concluindo esse raciocínio, então, eu tenho agora que lidar com esse cenário. E as hidrelétricas começam a ter um outro papel. E aí eu venho para Itaipu. Itaipu, hoje, ela é uma bateria do sistema elétrico nacional. Afinal de contas, quem está fornecendo energia é a eólica e a solar, quando tem o vento do Nordeste, sol. Mas, quando esse bloco sai, eu preciso de uma resposta imediata. Eu preciso, a rampa de carga, Cristiano, eu peguei o dado aqui lá do teu site, do ONS, é de 44 gigas. Ou seja, sai 44 gigas do sistema e eu tenho que entrar com 44 gigas imediatamente. Se eu não tiver as hidrelétricas, eu não tenho essa estabilidade no sistema. E aí a hidrelétrica assume um outro papel. Ela é remunerada pelo megawatt que ela injeta na rede. E aí, Marisete, uma das suas principais atribuições à frente da ABRAD, trabalhar esses serviços ancilares, conscientizar, trazer, e vem conseguindo de maneira exitosa, trazer para as discussões do setor, né, esse tema, porque hoje a hidrelétrica ela é remunerada pelo megawatt que injeta na rede. Só que com o bloco de vento e sol, é claro, vou priorizar a solar e a eólica. Então, a hidrelétrica não injeta megawatt na rede. Então, ela perde remuneração, mas é ela que dá a garantia para que o sistema fique estável, para que a frequência fique em 60 Hz e para que a tensão seja estável em 110 ou 220 volts, permitindo o funcionamento dos eletrodomésticos. E não tem remuneração para isso. Isso não é criar um novo custo no setor, é alocar de maneira adequada custos, né, e as atribuições de cada fonte. Então, nós vivemos aqui, estamos no auge dessa discussão, e eu acho que a comissão pode contribuir muito, e a Marisete e a Leila inauguram, tem uma responsabilidade importante, já foi explorada aqui pelo nosso deputado em sua fala, é permitir organizar esse debate. Eu acho que o principal desafio, deputado, é levar para o Congresso, enunciar de maneira organizada os problemas do setor, e não ficar à mercê de interesses pontuais de diversos players do setor. A gente conseguindo organizar, enunciar, e aí a Casa Parlamento
e o evento que a Leila promove aqui tem esse papel, enunciar esse discurso para a gente levar ao Congresso Nacional. E, para concluir aqui minha fala também, eu não posso deixar de fazer uma propaganda para Itaipu. Assim como a operação do setor elétrico mudou, a inserção de Itaipu no setor elétrico também mudou. Vejam, a usina é de 1970, começou a construção em 74, entrou em operação a primeira máquina em 84, e nós estamos praticamente há 50 anos vendo Itaipu como uma das energias mais caras do Brasil. Era uma energia em dólar, a gente pagava a dívida, 2 bilhões e 100 milhões de dólares todo ano, e quando eu pegava o portfólio de preço das distribuidoras, Itaipu é uma energia cara. E isso condicionou a mente de todos. Há 50 anos, Itaipu é caro é o senso comum. Mas, senhores, desde 2023, isso mudou. Em 28 de fevereiro, nós quitamos a dívida, e hoje, em 23, 24 e 25, então só num cenário de 50 anos, né, nós temos apenas 3 anos, que Itaipu hoje promove modicidade tarifária. É uma das energias mais baratas no portfólio das distribuidoras do Brasil. O ACR médio, que é o preço médio de aquisição de energia de uma distribuidora, em 2025, dado o gentil da Agência Nacional de Energia Elétrica, no despacho da ANEEL, é R$ 307. Itaipu está entrando no portfólio das distribuidoras a R$ 232, significativamente mais baixo, promovendo modicidade tarifária, ajudando o país nessa discussão de tarifas, e, além de tudo, a usina apoia inovação, apoia preservação ambiental e apoia desenvolvimento regional. Muito obrigado, bom evento, bom debate a todos. Obrigada, André. Encerrando este momento, convido agora o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, João Daniel Cascalho. Bom dia a todos. Gostaria de transmitir os cumprimentos do ministro Alexandre Silveira, ao deputado Diego Andrade, ao deputado Arnaldo Jardim, que são líderes no Congresso da parte de energia elétrica e são parceiros do Ministério em vários pontos que a gente tem tratado lá. Cumprimentar os meus colegas de painel, que estão todos representando aqui as instituições. O Sandoval fez uma fala importante há pouco. Gostaria de cumprimentar também os diretores da ANEEL Gentil e o Mosda, que está por aí também. E aproveitar e cumprimentar também a Marisete, representando todos que estão aqui no setor. O ministro fez questão que nós estivéssemos aqui hoje, na Casa Parlamento, representado por 2 secretários, eu aqui e o Gustavo Ataíde, que está no próximo painel, porque ele é um entusiasta desse tema, ele tem nos falado muito do fortalecimento do papel da eletricidade no país. E, primeiro, ele tem nos orientado por 2 pontos. Primeiro, valorizar o recurso hidrelétrico, Marisete, que nós já temos hoje no sistema. Esse que é o ponto. Porque a gente já tem a segurança energética garantida pelas hidrelétricas, que foi muito tempo, igual o André trouxe, e que agora continua sendo garantido pelas hidrelétricas. Esse é o papel fundamental, principalmente nessa demanda crescente de rampas aí de praticamente 40 gigas, né, Cristiano? Então, tem primeiro esse aspecto da segurança energética e muito associado à parte de segurança hídrica. E aí, deputado Diego, que conhece bastante Furnas, entende como que o papel das hidrelétricas tem sido cada vez mais fundamental no desenvolvimento regional. Então, as hidrelétricas têm esse papel da segurança energética, da segurança hídrica, dos usos múltiplos, das irrigações, e a gente precisa de valorizar o que a gente tem hoje, justamente porque essa função múltipla tem sido feita muito pelas hidrelétricas. E a gente fortalece a governança do setor. Sandoval trouxe isso mais cedo, falando muito da governança. Por isso, temos fóruns importantes, como o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, um fórum de decisão que envolve a Agência Reguladora de Águas, a ANP, o ONS, a EPE, a CCE. É um fórum muito importante e trata vários aspectos, principalmente relacionados à operação do setor. E, com isso, a gente tem fortalecido o diálogo, principalmente com instituições como a ANA, a Agência Nacional de Águas, que trabalha bastante a parte de restrições, com o IBAMA, que é uma instituição também importante, que tem tratado muito conosco nessa governança compartilhada e fortalecendo muito o diálogo. E aí o diálogo com os agentes do setor, o diálogo com o parlamento, o diálogo com a sociedade, muito nessa função de mostrar a importância das hidrelétricas na segurança energética. E, além de valorizar o que nós temos, o ministro tem trazido muito também a retomada dos investimentos. Marisete falou que tem
algumas indústrias aí com 25% de capacidade ociosa, e o ministro tem percebido esse potencial e tem nos cobrado, né, Thaís e Tiago Prado, primeiro para a gente fazer ações efetivas. E aí, Alexandre, o leilão de pequenas centrais elétricas já foi um primeiro passo, né? Foi inovador, tivemos um grande resultado. Além disso, temos um produto específico de hidrelétrica lá, com prioridade, né? Com prioridade para a hidrelétrica no leilão de potência, que mostra a importância dessa fonte também para o fornecimento desse serviço de potência. E, além disso, nós temos novos potenciais em estudo, aí eu acho que o Gustavo vai até antecipar, e a gente tem questões importantes, como, por exemplo, Itaipu, porque não Itaipu trazer mais potência para o sistema com fontes novas. Então, além de valorizar o que nós temos, estamos trabalhando para incentivar os investimentos em novos empreendimentos. E, como fechamento, gostaria de deixar muito claro que, tanto para aproveitar o que nós temos agora, quanto para o futuro, nós precisamos de sinal de preço adequado. E aí, justamente, para a gente trabalhar na parte de serviços ancilares, que a agência tem trabalhado bastante junto com o ONS relacionado a isso. A valoração de flexibilidade, por exemplo, nós trouxemos na MP 1300, e aí vamos trabalhar para trazer na 1304 leilões que possam trabalhar também energia de reserva na modalidade de flexibilidade, que isso é importante para o setor, e isso trabalhando na valoração das fontes. Cada fonte tem seu papel importante, e a hidrelétrica tem uma função fundamental nisso. Então, era isso que eu tinha para trazer hoje. Agradeço a todos e bom evento aí. Bem, senhoras e senhores, encerramos assim o nosso painel de abertura do evento Papel das Hidrelétricas na Transição Energética, agradecendo às autoridades presentes